Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, antes da gente refletir sobre a palavra. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, por este momento maravilhoso. Obrigado pela porção da Tua palavra que é viva, que é eficaz. Pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Senhor Deus, fala a nossa alma. Imprime, Senhor Deus, em nossas vidas, aquilo pelo qual o Senhor tem para falar hoje. Senhor, gerando novidade, gerando esperança, gerando graça, gerando luz, luminosidade sobre cada vida que está aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Mateus 28, esse é o texto que fundamenta a nossa ida até a casa de vocês. Esse projeto acontece baseado nesse texto. E esse texto do livro de Mateus 28, ele é um evangelho. É importante a gente saber que esse livro, ele é um evangelho. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos. E cada evangelho, ele fala sobre a vida de Jesus. Especificamente, o propósito do evangelho é falar, é abordar sobre Jesus. Só que cada um dos autores vai falar sobre um ponto de vista um pouco diferente um do outro. A gente vai observar, por exemplo, que no evangelho de Marcos, o autor ele apresenta Jesus como um servo sofredor. Ele mostra esse lado de Jesus, aquele que veio para sofrer. Já no evangelho de Lucas, apresenta a humanidade de Cristo. Lucas era doutor, era médico, e ele fala com qualidade sobre a humanidade de Jesus. Já o evangelho de João apresenta a divindade do Messias, a divindade de Jesus, falando que ele era Deus. O verbo se fez carne, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. Quem criou tudo foi Deus. Se ele estava com Deus, logo ele é o próprio Deus. Agora no evangelho de Mateus, ele faz questão de apresentar Jesus como aquele que havia sido prometido em todos os livros do Antigo Testamento, pelos profetas, os reis que falaram, que faziam menção, homens, personagens que simbolizavam o próprio Messias, a vinda dele. Então a gente vai identificar essa característica de Jesus como Messias, como Rei, como aquele que era prometido para esse tempo da graça, através do primeiro capítulo do livro do Evangelho de Mateus. O autor, ele vai discorrer, começando o seu evangelho, o seu texto, falando sobre uma genealogia, sobre uma árvore genealógica, apresentando e apontando que Jesus está dentro de uma linha de reis, de sacerdotes. Agora, esse evangelho, ele traz alguns mistérios a respeito de Jesus. 2 mistérios, na verdade, porque ele vem falando sobre quem é Jesus, sobre o Messias, e o que ele faria, o que ele estaria apresentando como Messias. Só para poder esclarecer para vocês que estão vindo hoje pela primeira vez, não sei se de repente você teve o costume, ou se você já participou de alguma outra igreja, mas a palavra Messias vem de ungido. E ungido é aquele que foi consagrado para realizar um trabalho. Santo, a palavra santo é ungido, consagrado, separado, Messias. Então esse é o Messias, destinado para um propósito, para uma missão. E qual era a missão de Jesus? Ele vem para poder ser o nosso intermediário.
Porque a Bíblia vai discorrer uma história contando que um homem, em um certo momento, ele se separa de Deus. E esse não era o propósito original de Deus. Deus criou um homem para uma plena comunhão com Ele. Deus criou um homem para desfrutar da presença total e plena dEle. Deus criou um homem para uma comunhão, para um relacionamento. O nosso Deus, Ele é relacional. Ele está presente, Ele fala, Ele ouve e Ele sente. A palavra de Deus fala: criou Deus o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Sabe por quê? Porque Ele queria ter contato, Ele queria não só ouvir, mas queria ser ouvido. Eu quero me relacionar. E aí a Bíblia conta a história de que nós nos separamos dEle. Nós falamos sobre isso nessas 10 matérias que apresentamos lá nas suas salas. O homem se afasta de Deus, não por uma opção do eterno, mas por uma opção nossa mesmo. A Bíblia fala que o que nos motivou foram os nossos desejos. O desejo de conhecer o bem e o mal. O desejo de não se submeter completamente a Ele. Existe isso em nós, em mim e em você, uma inclinação de nossa natureza para aquilo que afasta-se de Deus. E aí o Senhor, Ele já promove, Ele já planeja, Ele já organiza um meio de reatar essa interrupção, de reatar, de reajustar, de unir você com Ele. Queridos, e toda a vida, e toda a história da humanidade discorre sobre isso. Tudo o que acontece de lá até aqui é para esse episódio único, universal, cósmico, entre a união do Criador com a sua criatura. E aí, Mateus, ele começa a falar de Jesus, apresentando ele como Messias. Por quê? Porque ele tem um propósito, amém? Como eu disse, ele tem uma missão. E qual é a missão? Ser o intermediário, ser o ligamento, ser a ponte, ser a porta. E aí ele vem. Esse livro, esse evangelho, ele era especificamente para os judeus. E aí o Mateus, ele vai fazer questão de revelar Cristo, mas existe um mistério, porque no entendimento dos judeus, o Messias, aquele que era prometido, ele viria cheio de poder e de glória. Ele viria para estabelecer o reino de Deus. Ele viria para trazer uma dispensação de governo celestial. Só que quando Jesus chega, não é isso o que acontece diante dos olhos, de uma forma natural. Jesus, quando ele vem, ele nasce numa manjedoura. Quando ele vem, ele nasce no meio de pessoas pobres, sem tanta expressão, nem de beleza, nem econômica, totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. Eles esperavam um homem que viria realmente num berço de ouro, e que ali ele poderia envergonhar ou desfazer o poder de Roma, do império daquela época. Mas Jesus vem ao contrário. Jesus, ele vem como um homem simples. Jesus vem como um homem normal. E às vezes, queridos, nós também temos dificuldade de reconhecer esse Jesus. Nós estamos acostumados com as histórias de quadrinhos.
aonde o nosso herói é aquele cheio de superpoderes, é aquele que vem sobrevoando os céus, é aquele que vem diferenciado de todos, com a capa vermelha, com a máscara, cheio de mistérios, cheio de poder. E a gente está acostumado com esse tipo de herói, da mesma forma que os judeus, sabia? Era isso que eles queriam. Em outras palavras, eles queriam um Superman, eles queriam um herói de quadrinhos. Porque afinal de contas, queridos, os homens que vieram antes, os profetas, eles realmente eram cheios do poder de Deus. Eles realmente eram homens que, quando se colocavam, se posicionavam no governo, se posicionava como um juiz, como um profeta, como um rei ou sacerdote, ele se posicionava contra o império natural daquela época. Jesus não veio para se posicionar contra o império dessa época, o império natural, mas ele veio para se posicionar, ele veio para trazer autoridade, força e vitória contra o império do mal, que opera não fora, mas dentro de nós. Amém? Estão entendendo? Esse é o Jesus que Mateus tenta apresentar e desmistificar, revelando esse mistério. Primeiramente, Jesus, apesar de ser um homem simples, ele é um homem cheio do poder de Deus. Porque Jesus, apesar dele vir como homem, ele não deixou de ser o próprio Deus. Talvez seja difícil para você imaginar e pensar nisso, como que um homem pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo. É só coisa de Deus. Mas mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não usurpou ser, tomar a sua autoridade, o poder de Deus. A sua autoridade ele conquistou como homem. A sua autoridade ele estabeleceu como homem. Amém? Então, queridos, o primeiro mistério que é desmistificado, que é revelado, é um Jesus simples para que ele habite no meio de nós, para que ele tenha relação conosco, para que ele conheça, para que nós nos identifiquemos com ele. A gente se identifica com os iguais. Eu me identifico com aquele que sofreu a mesma coisa que eu sofri. Eu me identifico com aquele que sofreu os mesmos traumas que eu. Eu me identifico com aquele que passou por os mesmos problemas. Eu sei como é o sofrimento e como é o trauma de alguém que foi assaltado um dia, porque eu já fui. Eu sei como é o trauma de alguém que foi enganado, porque eu já fui. Eu sei como é o trauma de alguém, ou o problema, ou a dificuldade, às vezes, de alguém que já passou por necessidades, porque eu já passei, você já passou, você tem traumas, existem feridas, corações machucados, almas dilaceradas, mas ele passou por isso, ele sofreu, ele foi salteado, ele foi enganado, cuspiram na cara dele, e ele se tornou simples para isso, para que você se identifique com ele, para que você ache conforto nele, para que você ache o porto seguro nele, para que você ache a cura nele, para que você ache a restauração nele, para que você ache a luz nele, para que você ache um caminho de vida e de novidade nele. Amém? E aí o segundo propósito era falar sobre o que ele veio fazer. Ele é Messias. E o Messias, como um rei, todo rei, ele tem um reino. Amém? Não é verdade? Todo rei tem um reino. Eles olham para Jesus e ele não governa nada. Ele mora numa casa humilde. Às vezes governa o seu empreendimento de carpintaria. Que rei é esse? Mas logo após o batismo de Jesus, Mateus começa a descrever os ensinamentos que ele traz.
E ele começa a falar, porque o reino dos céus é comparado a isso, é comparado àquilo, é comparado ao grão de mostarda. Porque o reino dos céus, porque o reino dos céus, porque o reino dos céus, sabe por quê, querido? O reino dele não é aqui, o reino dele é nos céus. E o que ele quer mostrar para nós é que o lugar que ele tem preparado não é aqui. Não é um lugar onde já sofreu tanta corrupção. Não é um lugar onde já aconteceu tantas maldades, tantas mazelas. É um lugar perfeito, é o reino dos céus. É o lugar que ele tem preparado para você. Você quer ir para lá? Quem não quer ir para lá? Levanta a mão. Por que vocês querem ir para lá? Vocês nem sabem como que é lá. Alguém já foi no reino dos céus? Alguém sabe como que é? Pode me explicar como que é lá? O que tem de bom lá? Então para que você quer ir? Já viu aquele frio na barriga quando alguém te convida para ir num lugar onde você não sabe como que é? Nossa, eu nem imagino como que é lá. A gente de vez em quando programa algumas viagens. Mas antes de programar a viagem, o que a gente faz? A gente olha a foto, né? Faz uma pesquisa, vê qual que é os comentários. A gente vê qual que é o argumento das pessoas que já foram. E aí, você que foi lá naquele tal lugar, como que é lá? Ah, lá é bom, cara, lá é bacana. Porque às vezes a gente olha as fotos e não é igual tá nas fotos. Um dia a gente tinha vontade para ir para uma certa praia. E aí a gente via as fotos lá. Eu não sei nem o nome. É uma que tinha umas redes amarradas lá e tal. Aí eu olhava aquela coisa linda. Nossa, eu quero ir lá só para deitar nessa rede aí, ó. Os pergolados montado em cima, dentro da água, dentro da praia. Já imaginou um trem desse? Eu falava, rapaz, imagina eu deitado nisso aí. Amorzinho vindo colocando uma uva na minha boca. Só alegria. E aí a gente foi procurar saber como que era. E a gente encontrou uma pessoa, amigos nossos que já tinham ido lá. Falou, não é nada daquilo. As redes estão tudo velha, tudo rasgada, é tudo feio. O pessoal tira a foto lá, coloca um filtro da imagem, né? Melhora a imagem e deixa como se fosse novo, mas não é daquele jeito. Como que a gente vai para um lugar se a gente não sabe como é? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele ensinava. E ele falava, olha, o reino dos céus é assim, é assado. O reino dos céus é comparado ao grão de mostarda, né, que começa pequenininho, e aí depois se torna muito grande, dá uma das maiores árvores, frondosa, e que dá cobertura e sombra para todos aqueles que querem se colocar debaixo dela. Até as aves dos céus pousam sobre ela. É um lugar para todos aqueles que querem. Mas ele não só ensinava. No final do sermão do monte, Jesus, ele termina o seu ensinamento, e são 5 capítulos ali, são 4 capítulos, aliás. E aí ele finaliza dizendo, olha, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é igual ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é igual àquele que constrói uma casa sobre a areia. As duas casas passam pela mesma circunstância. Vem tempestade, vem chuva, vem enxurrada. Só que a diferença é que aquele que praticou permanece. Aquele que não praticou não permanece, ele cai. A tempestade representa o fim de todas as coisas, o final dos tempos, o dia do juízo final. E esse dia vai chegar, querido. Esse dia vai acontecer. E aquele que ouviu a palavra do Senhor e ouve esta palavra e coloca ela em prática, nesse grande dia, ele estará firme, ele estará estabelecido sobre a rocha que é Jesus. Aquele que não ouve, infelizmente, não participará do reino dos céus. E aí, só que a partir disso, querido, Jesus começa a andar pelos lugares. Presta atenção, eu estou
estou fazendo um crochê aqui. Fica ligado, não dispersa. O reino de Deus, como que a gente sabe que o reino de Deus é bom? Não. Olha só, Jesus caminhando, ele encontra pessoas enfermas no seu caminho. Ele encontra um cego. Ele chega no cego e fala: o que você quer? Ele falou: eu quero ver. Ele fala: então veja. Ele chega num homem que não anda, num aleijado. Ele fala: e aí, o que você quer? Eu falei: eu queria andar, eu queria que alguém me colocasse lá. Eu falei: levanta e anda. Ele chega, ele descobre que seu melhor amigo está morto. Ele vai lá e ele fala: Lázaro, sai para fora. Então, aonde Jesus chega, coisas diferentes acontecem. E a gente costuma chamar isso de sobrenatural. Porque não é normal ver isso. Porque no mundo normal, o que acontece é as pessoas perderem a visão. O que acontece é as pessoas se tornarem violentas. O que acontece é as pessoas roubarem umas às outras. Porque no mundo normal, onde nós vivemos aqui, é as pessoas morrerem. É as pessoas perderem a fé, é as pessoas perderem a esperança, é as pessoas desfazerem os casamentos, é as pessoas desfazerem aquilo que foi conquistado, é perder. Mas quando Jesus chega, o sobrenatural acontece, e aí ele revela: é esse o reino dos céus. Sabe por que a gente quer ir para lá? Porque a gente sabe que lá não tem morte. A gente sabe que lá não tem enfermidade. A gente sabe que lá não tem violência. A gente sabe que lá não tem corrupção. A gente sabe que lá o governo será justo, será íntegro e será santo. Porque quem vai governar lá é Ele. Amém. O reino dos céus se manifesta pelo que Jesus fez, querido. Aonde Jesus está, tem que ter cura. Não é porque Ele tem que curar, é porque o reino dos céus manifesta cura. Ele é o reino dos céus. Ele é o rei desse reino. E aí aqui no Mateus 28, nesse capítulo, ele conversa esse momento aqui. Mateus relata esse momento logo após a ressurreição. Esse é o último momento de Jesus aqui, pisando sobre a terra. Sempre quando você que é pai, você que é mãe, você que é filho, com certeza você já passou por isso que Jesus está fazendo aqui. Quando você vai viajar, arruma as suas malas, prepara todas as suas coisas, deixa tudo pronto, coloca do lado de fora de casa. O filho vai ficar, o que você faz? Passa umas instruções, não é? Fala: olha, entendeu? Tem comida na geladeira, tá tudo prontinho ali, tem carne, tem feijão, tem arroz, se não tiver tem dinheiro, né, dentro daquele potinho ali na cozinha. E aí você vai deixando todas as instruções. O filho sabe como que é isso. O pai já fez isso. Sim ou não? Foi o que Jesus estava fazendo. É o último momento dele, pessoalmente ali com os seus discípulos. E ele está passando a maior missão de todas. Os cristãos já fizeram grandes benefícios para a sociedade, em todos os lugares, em todas as partes do mundo. Escolas, hospitais, orfanatos. Várias instituições surgiram através dos cristãos, através dos discípulos de Cristo. E isso é uma ótima missão. Isso foi uma missão, foi muito bom. Mas deixa eu falar, se o cristão parar de fazer isso, os outros homens, todos os homens já aprenderam, vão continuar fazendo. Se o cristão parar de construir escola, homens vão continuar construindo. Se ninguém mais fizer o hospital, se a igreja não fizer o hospital, o governo vai fazer do jeito dele, mas vai. Agora existe uma missão
que ninguém mais pode fazer, a não ser a igreja. É a missão que nós estamos fazendo. A missão do ID, a grande comissão, a missão de evangelizar, a missão de discipular. Jesus fala, olha só, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, 19, ide portanto, e fazei discípulos. Fazer discípulos. E fazer discípulos é fazer cópias, seguidores. Para fazer um discípulo, querido, não é você pegar na mão de alguém, dar 3 beijinhos e dar as costas. Para fazer discípulo, você primeiro precisa ensinar. Para fazer um discípulo, você ensina. Você mostra como é. E para ensinar, você não aponta como que é que faz. Você não fala, vai lá e faz assim, não. Você fala, vem cá, que eu vou mostrar como é que faz. A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. Fazer um discípulo é da mesma forma. A gente vê Paulo chamando os seus discípulos de filho, porque ele carregava essa expressão de filho, de ensinar no caminho. Filho, vem cá, vou te ensinar como é que faz. Como que a gente faz? A gente erra. E até no erro a gente aprende. Fazendo discípulos de todas as nações. Marcos, ele vai falar o seguinte: faça discípulos em todos os lugares, indo fazendo discípulo. Ele já usa esse termo no gerúndio. Por exemplo, não é para você sair especificamente só para fazer isso, não. Em tudo que você faz, você pode fazer um discípulo. Aonde você estiver, você pode fazer um discípulo. Lá no seu trabalho, você pode fazer um discípulo. Lá na sua escola, você pode fazer um discípulo. Dentro da igreja, você pode fazer um discípulo. Não é que você tem que ir para lá para fazer, não. Enquanto você vai, você forma. Enquanto você vai, você ensina. Amém? Vocês estão comigo? Deus está falando com você? E isso é uma missão que o Senhor passou para nós, queridos. Para toda a igreja. Para todos os seus discípulos. Para todos aqueles que o amam. Para todos aqueles que o reconhecem. E aí ele fala, ensina, faz discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma aliança que a gente faz com o Senhor. O batismo é um pacto, o batismo é uma entrada. É a gente anunciar, Senhor, estou contigo. Ei, estou com o Senhor. É você anunciar. Já viu um casamento? O casamento a gente quer mostrar para todo mundo. Oh, eu estou casando. Mesmo que não faça uma festona, mas você chama ali os amigos, os parentes, os mais próximos. Olha esse evento da minha vida. Olha só o que eu estou fazendo. Olha com quem eu estou me aliançando agora. O batismo é isso. O batismo é você mostrar a quem você pertence. O batismo é você declarar quem você segue. O batismo é você anunciar quem é o seu Senhor. Então, ide, fazer discípulos, ensine, batizando-os, mostrando qual é a aliança, qual é a forma. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Todas as vezes que a gente quer consolidar, quer convalidar algo, a gente sempre usa o nome de alguém que tem força. Às vezes a gente quer passar algum recado, o pastor fala assim, irmão, avisa a pessoa lá que eu vou depois. Ou fala para a pessoa que não é para fazer isso por agora. Às vezes, se qualquer um chegar e falar, irmão, não é para fazer isso agora não. Não é para tirar essa cadeira daqui não. Ah, mas eu acho que fica legal tirar. Aí tira. Vai chegar e falar, irmão, o pastor Antônio pediu para não tirar essa cadeira daqui.
Ele falou: não, então beleza. Convalidou a palavra. Estou usando um exemplo. E ele fala: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convalidando quem é essa aliança que você está fazendo. E ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Queridos, o reino de Deus, ele precisa ser guardado dentro de você. Porque o que Jesus tem ensinado é a diferença entre o reino natural, entre o império natural, entre as coisas naturais e as coisas espirituais. O reino espiritual, o reino dos céus, o lugar para onde Ele tem reservado, o lugar para onde Ele tem reservado para você ir, para você morar, para você permanecer. E isso não pode cair no nosso esquecimento, e isso não pode ser esquecido. Você precisa lembrar disso todos os dias da sua vida, e não só lembrar, mas fazer com que esse reino, ele seja visto através de você. Amém? Jesus veio para duas coisas: para declarar que Ele era o Messias, sendo simples e se relacionar com você, e para anunciar que o reino dos céus é um reino diferente do que nós vivemos, diferente do que nós conhecemos, mas Ele revela esse reino, a sua vinda aqui, pelas coisas sobrenaturais que acontecem. É lá que Ele te quer ver. Então a pergunta é: você quer morar nesse reino? Você quer ser participante desse reino? Então deixa eu orar com você.